Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre amigo, envolva os nossos corações, que nesse clima de fraternidade estejamos abertos a novas reflexões, a novos pensamentos, que saiamos daqui, cada um de nós, dispostos a na vida, no cotidiano mesmo, adotarmos posturas diferentes daquelas que temos adotado até então, realmente nos abrirmos à tão necessária renovação das nossas perspectivas de vida, dos nossos sentimentos, para que a presença do Mestre se faça cada vez mais marcante em nós. Para que, como nos dizia o apóstolo Paulo, possamos realmente nos revestirmos de Jesus, que os seus traços, que o seu amor e o seu carinho possam ser cada vez mais enxergados pelos outros em nossa vida, em nosso sincero esforço por avançar e por progredir. Então é para mim uma alegria estar aqui novamente em Dourada, essa cidade, essa casa tão queridas, que todos possamos realmente partilhar aqui do pão da vida e voltarmos alegres e confiantes, com fé fortalecida às lutas do dia a dia. E é justamente sobre isso que nos propomos a conversar nesta noite, sobre a fé, essa fé inabalável que somos convidados a desenvolver com a doutrina espírita, lembrando a famosa e conhecida frase de Kardec, quando trata do assunto no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai trazer ali dos itens 6, 7, ele vai tratar da questão da fé inabalável, a condição, em qual condição ou em quais condições nós alcançamos ou consolidamos realmente uma fé inabalável. Então ele trará a sua conhecida frase, que fé inabalável somente será aquela que puder encarar a razão em todas as épocas, em todos os tempos da humanidade, frente a frente, face a face. Então uma fé que o Espiritismo vai nos propor, que se consolide também pelos caminhos do raciocínio, da reflexão, acima de tudo, da compreensão das leis espirituais que regem a vida, das leis espirituais que regem o nosso destino. Essa é uma das condições fundamentais apresentará o Espiritismo para que tenhamos uma fé sólida diante dos reveses, diante das lutas da vida. Mas pautaremos aqui as nossas reflexões sobre esse assunto, sobre a fé raciocinada, numa bela passagem do Evangelho. Porque às vezes pensamos que a fé raciocinada somente em Kardec ou somente com o advento da doutrina espírita já haveremos, mas na verdade se voltarmos um pouco no tempo e chegarmos lá ao Evangelho, veremos que temos ali também um exemplo muito belo, muito interessante do que é essa fé que raciocina e por isso compreende e por isso confia, por isso é inabalável, por isso é sólida. Vamos lá ao Evangelho de Lucas, no capítulo 7, numa passagem muito bonita, em que temos ali uma característica diferente. O próprio Mestre é quem haverá de exaltar, de elogiar, digamos assim, a fé daquele indivíduo com o qual ele vai se envolver nessa passagem, né? Aquele indivíduo que o vai buscar nessa passagem. Então, logo ao início do capítulo 7 do Evangelho de Lucas, nós vemos a famosa passagem em que Jesus é procurado por um centurião, um romano, que era um dos representantes de Roma naquela região. Jesus está adentrando a cidade de Cafarnaum, e esse centurião possuía um servo que lhe era muito caro e estava num grave processo de enfermidade. Não sabemos ao certo do que se tratava. Essa passagem encontra-se também no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, mas escolhemos hoje a passagem do Evangelho de Lucas. Ela tem umas características um pouquinho diferentes, mas no todo são muito similares e se trata naturalmente da mesma passagem. Na passagem narrada pelo evangelista Lucas, Jesus adentra a cidade de Cafarnaum, está ali caminhando com os discípulos, seguido também pela multidão, quando ele é visitado, quando ele é buscado por alguns judeus anciãos daquela região, daquela cidade,
que haviam sido enviados por aquele centurião para rogar auxílio a Jesus. Ele havia evitado de estar pessoalmente com o mestre porque não se considerava digno. Não se considerava ainda digno de estar na sua presença, quanto mais adiante veremos, de que ele viesse a ter com ele, estar sob o seu teto. Mas de aí já temos um aspecto interessante. Esses anciãos intervêm em nome desse centurião e dizem a Jesus para que pudesse fazer algo por aquele servo do centurião, porque era um homem muito respeitado, querido por todos, havia inclusive colaborado para a construção da sinagoga ali da cidade, ali da região. Então aqui a gente já tem, embora muitas vezes passemos direto por esses detalhes da passagem, mas aqui a gente já tem alguma reflexão importantíssima sobre a personalidade desse centurião, sobre as características desse centurião. É preciso lembremos a condição do relacionamento entre Roma e Israel naquele tempo. Roma dominava Israel e, de um modo geral, os judeus, os israelitas, tinham uma tremenda resistência, uma tremenda dificuldade de convivência com os romanos. Não gostavam, de fato, por conta da opressão e por conta de todo o processo de domínio. Mas vejamos que interessante. Esse centurião tinha uma tal característica, tinha uma tal postura, que inclusive os anciãos daquela região, responsáveis talvez ali pela sinagoga, tinham por ele um carinho, um respeito, a ponto de irem eles próprios buscar essa intervenção junto a Jesus. O que já nos fala de um homem que conseguiu vencer uma imensa distância entre aqueles dois povos. Com o seu carinho, com a sua dedicação, certamente vencendo aí muitos preconceitos, muitas resistências, mas com a sua exemplificação, a sua postura de humildade, caridade, não se deixando levar pelo cargo que possuía, que levava muitos a se fixarem numa posição de orgulho, de vaidade, abusando de sua autoridade para ferir, para humilhar, para perseguir, enfim, para fazerem o que bem entendessem. Esse centurião, embora tivesse uma autoridade, embora fosse um representante romano, tinha para com aqueles que eram dominados pelo seu império ou pelo seu povo uma relação amistosa, uma relação de companheirismo, de fraternidade. Isso, portanto, já nos diz muito sobre a personalidade desse centurião. Como mais tarde veríamos, por exemplo, na figura do centurião Cornélio, que está lá registrado também em Atos dos Apóstolos. Aquele centurião que era um homem justo, um homem íntegro, que recebeu uma visão espiritual, ele que buscava realmente compreender as leis divinas e ser um homem que pautasse a sua vida por elas. Ele recebeu, portanto, essa visão, orientando-o para que mandasse chamar Simão Pedro, para que Pedro pudesse lhe falar do Evangelho, da Boa Nova. Assim ele o faz, envia mensageiros. E é então que Pedro tem aquela famosa visão sua, narrada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, se não me falha a memória, em que ele vê, um pano se estendendo ali, os diversos animais, aqueles animais, inclusive, que eram tidos por impuros para ele, para o seu povo, naquela época, e houve aquela orientação: não tornes tu impuro o que Deus purificou. Era uma visão simbólica que, no fundo, convidava a ele, Simão Pedro, a vencer certos escrúpulos exteriores, certas práticas exteriores que o impediam ainda de se tornar, digamos, mais universal, mais acolhedor, de entender que os gentios também eram filhos de Deus e, portanto, a boa nova a eles estava destinada também. Simão Pedro ouve essa orientação. Logo após isso, a porta, ele ouve um barulho na porta, eram os emissários de Cornélio que chegavam, convidando-o para que fosse até Cornélio falar-lhe do Evangelho. E então ele diz: olha, até pouco tempo eu não aceitaria esse convite, mas agora começo a entender que o Senhor me convida a olhar mais além, a vencer determinados preconceitos. E ele vai então à casa do centurião, adentra a casa do centurião, o que seria algo impensado até então.
Um judeu, àquele tempo, não entraria de modo algum, sobretudo os mais ortodoxos, né, os doutores da lei, por exemplo, não adentraria a casa de um gentio. Mas Pedro vai vencendo aquelas antigas concepções e torna-se, de fato, mais irmão de toda a humanidade, aprendendo com o alto os desígnios do alto. Pois bem, assim também, esse centurião da passagem em questão, talvez pensando justamente em não constranger a Jesus, envia mensageiros porque não queria incomodá-lo com a sua presença. Jesus ouve o convite daqueles mensageiros e diz, vamos até lá então. Quando eles estavam a meio caminho, aproximando-se da casa, ele envia novos mensageiros dizendo, não precisa vir até a minha casa. Talvez pensando justamente nessa regra, que era quase que comum, então, um judeu não entraria na casa de um gentio, um centurião. Então ele diz, Senhor, não precisa entrar, não sou digno que entre debaixo do meu teto. Mas dê uma ordem e o meu servo estará curado. Porque eu sou um homem também sujeito à autoridade. Eu tenho soldados sob a minha tutoria, sob a minha autoridade. Ele era um centurião. Um centurião era um dos níveis, digamos assim, de hierarquia das legiões romanas, o 6º nível, para ser mais exato. Ele coordenava uma centúria. Uma centúria era composta por 80 legionários, formada por 10 das menores partes, das menores divisões do exército romano de então, das legiões chamadas contubérnios, que eram formadas por 8 soldados, ou 8 legionários. 10 contubérnios formavam uma centúria, e ele, portanto, era o comandante de uma centúria. 80 legionários estavam a seu serviço, sem contar os auxiliares desses legionários e tudo mais. Mas então ele era um homem de autoridade. E ele diz, através desses mensageiros para Jesus, se eu digo para um soldado meu que vá, ele vai. Se eu digo para outro que venha, ele vem. E se eu digo a um servo, faze, ele faz. Quanto mais tu, se não disseres, o que não se fará? Portanto, basta que digas, basta que emitas uma ordem. E o meu servo, então, estará curado. A gente já vai fazendo uma leitura da profundidade, da grandiosidade, não só do sentimento, mas também do raciocínio desse centurião. Por isso, ao ouvir essa orientação, digamos assim, do centurião através desses outros emissários, Jesus dirá, quão grande é essa fé. Digo em verdade que em toda Israel ainda não vi uma fé como essa. Então, uma das poucas vezes no Evangelho em que o próprio Mestre exaltará a fé de um indivíduo. Em alguns momentos, Jesus dirá, a tua fé te salvou, mas em 2 momentos apenas, Jesus dirá, quão grande é essa fé. E vejamos que interessante, quando ele se referia à fé do centurião, e em outro momento, quando ele se referia à fé da mulher cananeia, Ciro-fenícia. Em ambos os casos, indivíduos que eram gentios, que não eram judeus, que não eram israelitas, que não estavam vinculados à primeira revelação, e ainda assim, Jesus elege a fé desses pelas características que possuíam como grandiosas, como demonstrações exemplares do que é a fé. Mas especificamente, neste caso, o que nos chama a atenção na fé desse centurião? Já começamos a fazer uma leitura mais apurada pelos detalhes da passagem da sua personalidade. Já percebemos se tratar de um homem amoroso, de um homem que conseguiu aí vencer muitas resistências e se fez querido por aqueles que geralmente odiavam o seu povo, odiavam os romanos. Já percebemos esse espírito de humildade dele, de modéstia, mas há outro aspecto que nos chama a atenção e que está mais propriamente relacionado ao tema que propomos hoje. A sua fé é uma fé raciocinada. Não é justamente o que ele faz?
quando ele propõe aquele raciocínio muito interessante, partindo do caso particular dele, partindo do que ele conhecia, do seu exemplo, em menor escala, passando então para questões mais complexas e maiores, o caso de Jesus, ele consegue traçar um raciocínio e chegar a compreender o que Jesus faria, o que Jesus poderia fazer, não porque viu, mas porque entendeu, porque raciocinou. Ora, se eu, que sou uma simples autoridade terrestre, que embora tenha aí uma certa autoridade, mas é uma autoridade bem pequenina, bem pálida diante da autoridade deste, se eu, quando emito ordens, elas são devidamente cumpridas por aqueles que estão sob a minha autoridade, quanto mais não serão as ordens emitidas por esse, cuja autoridade não é terrena, mas celeste, divina. Então isso, gente, é um exercício de raciocínio, de reflexão. Ele está partindo do que é mais simples para o que é mais complexo, do que é mais concreto para o que é mais abstrato, do que é conhecido para o que é desconhecido, do que é particular para o mais geral. Poderíamos, sem sombra de dúvidas, portanto, dizer que já temos aqui no próprio Evangelho, há 2000 anos atrás, esse arquétipo da fé que raciocina na figura desse centurião, que além de trazer ou de possuir um coração humilde e amoroso, apresentava também esse raciocínio tão claro, tão, digamos assim, à frente do seu tempo, talvez, de fazer essa correlação entre o que ele via na terra e como deveria ser em relação às leis espirituais. Ele faz uma inferência, ele faz uma dedução, um exercício de lógica, de raciocínio. Ora, não é justamente esse tipo de fé que Kardec vai propor? Que Kardec vai se utilizar muitos séculos depois para compor a doutrina espírita? Baseado talvez em princípios que ele, Kardec, certamente aprendeu com aquele que foi o seu tutor, com aquele com quem muito havia aprendido, Pestalozzi, que em sua proposta pedagógica, que em sua proposta educacional trabalhava justamente com esses princípios, do simples para o complexo, do conhecido para o desconhecido, do concreto para o abstrato e do particular para o geral. É a proposta pedagógica de Pestalozzi. O raciocínio, a dedução, a inferência, a caminhada da reflexão, construindo o conhecimento, a cognição, o entendimento, a compreensão. O que Kardec viria a fazer mais tarde, esse homem já representava para nós há 2000 anos, e por isso o mestre assim exalta a sua fé. Que fé grandiosa, que fé vigorosa, que raciocínio lúcido e límpido. Digo a vocês que ainda não vi tamanha fé. Porque uma fé convicta. Ele sabia, por essa compreensão mesmo, que o mestre poderia atendê-lo. Por isso ele confia. Ele envia os mensageiros e aguarda, na certeza de que o mestre haveria de atender, dentro, naturalmente, das possibilidades e necessidades daquele servo e também suas. Mas esse é o exercício do raciocínio. É isso que a doutrina espírita vem nos propor. Assim, ela própria foi estabelecida. A partir desses princípios que Kardec tinha como pilares aí da sua pedagogia, ou da pedagogia que herdou e aprendeu de Pestalozzi. Como ele vai compor a doutrina espírita, senão partindo do que é simples para o complexo? Por onde ele começa?
formando já de pronto o corpo doutrinário e filosófico do Espiritismo? Ou ele começa de simples fenômenos de tipologia, batidas nas mesas, sematologia, etc., movimentos de mesas, batidas, ruídos, os fenômenos mais simples. Depois ele vai passando gradualmente aos mais complexos. Primeiramente, para entrar em contato com os espíritos e conversar com eles, definiam o número de batidas como a letra no alfabeto. Imagina só, para receber o texto, um texto de uma página, quanto tempo demorava? Para chegar lá na letra Z, quantas vezes o espírito tinha que bater? Pensemos numa palavra que tivesse 2 letras R, 2 letras S, mais um U, mais um T. Quantas batidas para formar uma palavra? Imaginemos agora um texto. Quantas horas? Mas era o começo, o mais simples, o mais elementar. Aos poucos eles foram tornando mais complexo o processo de interação, né? Foram tornando ou acessando conhecimentos, entendimentos mais complexos, porque agora as novas maneiras de comunicação assim o permitiam. Antes as psicografias eram feitas com o auxílio de uma mesa, depois o lápis. Embora o meio talvez se tornasse mais simples, a comunicação se tornava mais complexa, porque o conteúdo se tornava mais complexo. O conteúdo se tornava mais vasto. Então, removeram a cestinha e passaram a usar o lápis. Com isso, as comunicações ganharam agilidade e, por isso, mais fácil se tornava transmitir mais conteúdo. Com mais conteúdo, mais complexidade de reflexão e de raciocínio. Então, Kardec começa das simples batidas, com pequenas mensagens, passando por esse amadurecimento do processo de intercâmbio com a psicografia e chega a comunicações mais complexas, conceitos mais complexos. Ele não parte do conhecido para o desconhecido. Até então, ele não sabia nada das leis espirituais. Mas uma coisa era conhecida, as mesas se mexiam. Isso era conhecido. Agora, o que estava por trás, o que fazia aquilo, era uma lei da física ainda desconhecida, eram seres desconhecidos. Mas ele parte daquilo que era conhecido e encaminha-se para o desconhecido. E aí a gente vê a visão do codificador. Enquanto muitos se fixavam naquele conhecido, apenas buscando futilidades e distrações, Kardec mesmo dirá no livro Obras Póstumas: eu entrevia naqueles fenômenos ou naquelas aparentes futilidades as questões mais graves da humanidade. Questões que tocavam, ou revelações que tocavam nas questões e nos questionamentos mais graves da humanidade. Aí está a visão daquele que realmente e sinceramente busca, e por isso é inspirado, consegue ver mais além. Daquele que realmente tem uma tarefa reveladora. Ele entrevia. Enquanto muitos paravam apenas no viam as mesas se mexer, ele entrevia, para além das mesas se mexendo, muitas coisas mais. Para além do conhecido, ele entrevia o desconhecido. E no esforço de raciocínio, foi chegando a conceber e entender o que estava por trás daquilo. A ideia de que eram espíritos não foi a sua primeira proposição, não foi ele quem o propôs. Foram os espíritos, o desconhecido que se fez conhecido a partir desse esforço de raciocínio e de experimentação. Então, do conhecido para o desconhecido. Do particular para o geral. Então, de fenômenos particulares, cada um com suas características, espíritos com suas particularidades, Kardec foi aos poucos compondo um quadro geral do que era o mundo espiritual, do que era a hierarquia dos espíritos ou a escala dos espíritos, a partir das várias informações que ele colhia em mensagens e comunicações particulares, ele foi deduzindo princípios gerais.
primeiro princípio, um dos primeiros princípios gerais que ele deduz, que nem todos os espíritos sabem todas as coisas. Pelo simples fato de se ser um espírito desencarnado, isso não significa que ele tudo sabe. Boa parte dos espíritos sabiam, inclusive, menos do que os encarnados, propriamente. Então, das comunicações particulares, ele foi percebendo esses princípios gerais. Isso é fé raciocinada. E aí a gente fica a pensar o quanto houve de influência de Pestalozzi na formação de Kardec, na preparação de Kardec para a tarefa que teria posteriormente. E ele parte do concreto para o abstrato. Os fenômenos eram concretos. Por isso a doutrina começa com o que é concreto. Por isso o seu caráter científico de observação, de experimentação, o que dá a sua força. Porque diferentemente de muitas outras concepções espiritualistas que surgiram ao longo dos séculos, que muitas vezes começavam do abstrato já, sem terem apoio no concreto, na experimentação e na observação, e por isso os indivíduos se perdiam em fantasias e em ilusões, Kardec não. Ele parte do concreto, observa, analisa, filtra, e então ele vai chegando ao abstrato. Aí ele vai começando a ver as leis espirituais abstratas que estavam por detrás daquilo, partindo dos fenômenos concretos. Então veja que interessante, isso é a fé raciocinada. E é o que esse homem, o centurião, fazia já naquele tempo, merecendo essa menção honrosa de Jesus com grande fé. Por quê? Ele compreendia, ele entendia, ele se convenceu ali pela razão, pela compreensão. Quando assim se dá, quando assim se opera a formação da nossa convicção, ela é sólida. Assim é a proposta da fé raciocinada no Espiritismo, convidando-nos a construir o conhecimento paulatinamente. E por isso Kardec incentivará-nos sempre a, mais do que dirigirmos diretamente aos olhos e aos sentidos, dirigirmos antes à razão, como principal recurso de formação de uma convicção sólida. Kardec dirá no Livro dos Médiuns, quantos não são aqueles, no item 31, no capítulo 3, quando ele trata do método, o método, por exemplo, de ensino da doutrina espírita, quando alguns se questionavam, será melhor começar pelos fenômenos? Ou será melhor conversar pela razão? Kardec então dirá nesse item 31, quantos não foram aqueles, eu não saberia numerar, que chegaram até nós absolutamente incrédulos, mesmo depois de terem visto os fenômenos mais patentes, mas que depois, ou somente posteriormente, puderam chegar à convicção quando lhes foi dado uma compreensão racional para aquilo que viam. Então viam os fenômenos mais espantosos talvez, o movimento das mesas e etc., mas aquilo não os levava a uma convicção, a uma fé bem estabelecida. Continuavam incrédulos. No entanto, ao buscarem Kardec e ao se encaminharem ao caminho da razão e da compreensão, conseguiam chegar à convicção. Outros tantos, dirá Kardec nesse item, que se predispuseram à convicção pela explicação racional. Isto é, Kardec ou outros, os apresentaram um aspecto filosófico da doutrina, os apresentaram ali os motivos, as leis por detrás, explicaram propriamente os fenômenos e então, quando viram os fenômenos, consolidaram essa convicção. Então, se predispuseram porque antes entenderam, porque antes estudaram. E outros ainda, dirá Kardec, que jamais viram fenômeno algum, mas que têm uma convicção sólida. Por quê? Simplesmente porque compreenderam. Como dizia Jesus a Tomé, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Por quê? Formaram a sua convicção pelo entendimento. Não precisaram sequer dos fenômenos. Aquilo lhes parecia tão claro, se parecia algo tão lógico, que naturalmente se formava essa convicção. Por isso Kardec
nessa parte do método dirá: àqueles que nos perguntam, portanto, qual o melhor caminho, diremos por experiência própria, dirijamos-nos antes aos olhos, melhor, à razão do que aos olhos. Busquemos ensinar, busquemos fazer com que a doutrina espírita seja compreendida. Não serão os fenômenos magníficos que formarão realmente nos corações convicções sólidas, uma fé fortalecida que os permita passar e vencer as experiências mais difíceis da vida. Mas sim essa compreensão, essa sólida convicção formada pelo entendimento. Por isso, em outro momento, agora no Livro dos Espíritos, na questão 802, quando Kardec pergunta aos espíritos se eles não poderiam apressar o progresso humano por meio de manifestações tão claras e tão patentes que convencessem até mesmo os mais incrédulos, os espíritos respondem assim: desejaríeis milagres, mas Deus os semeia a mancheias todos os dias e muitos ainda assim negam. Em outras palavras, que é maior fenômeno do que isso que nos cerca? A natureza, com a perfeição das suas leis, a harmonia de tudo que há, o amparo divino que nos chega das formas menos esperadas, através de uma pessoa, através de um contato, através de uma mensagem, enfim, não milagres no sentido de derrogação das leis divinas, mas milagres no sentido de experiências maravilhosas, encantadoras, que todos os dias vivenciamos e ainda assim tantos não se dispõem à convicção. O que esperarias? E eles acrescentam então nessa resposta: conseguiu Jesus convencer a todos os seus contemporâneos, mesmo com os prodígios que fazia? E aqui vale abrir um parêntese: os prodígios que Jesus realizava não eram derrogações das leis divinas, eram apenas expressão da sua imensa capacidade como espírito puro que era. Mas conseguiu Jesus convencer a todos os seus contemporâneos? Não. Pessoas que viam Jesus curar paralíticos de nascença, cegos de nascença, leprosos com as partes, ou rancenianos com as partes de seus corpos já deterioradas, e ainda assim, diante daquilo, não se abriam à convicção, não se predispunham ao entendimento. Mas ele segue dizendo: não veem presentemente tantos que, mesmo tendo visto os fenômenos, os fatos, ainda assim permanecem incrédulos, e outros tantos que dizem: ainda que visse, não acreditaria. Pois bem, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar a humanidade, as criaturas humanas. Em sua bondade, deixa-lhes o mérito de se convencerem por sua razão. Porque então, quando parte de nós, quando parte de algo trabalhado ao longo dos tempos, ao longo dos anos, no silêncio de nossa câmara mais íntima, do nosso coração, ao custo aí de muitas reflexões e ponderações, essa sim é uma fé sólida, porque é nossa, representa uma caminhada longa para dentro de nós mesmos, construindo essas bases. Por isso que Deus, em sua bondade, dá-nos essa possibilidade de nos convencermos pela nossa razão. Deus não se impõe, diria Jesus no Boa Nova, aos seus filhos. Ampara-os no momento oportuno. Deus atua no momento oportuno, convidando-nos a abrir horizontes para construir essa fé. Então essa é a fé raciocinada proposta pela doutrina espírita, que de certo modo já está lá no Evangelho também, na representação desse centurião, mas na própria origem da palavra, traduzida por fé no Evangelho, do grego, pistis. Pistis que tem a raiz no grego do verbo, que tem a sua raiz no verbo grego peitó, que significa persuadir ou ser persuadido, ser convencido, quando na passiva. Então vejamos que interessante, a própria palavra fé, pistis no grego,
deriva do verbo persuadir ou ser persuadido, como a nos dizer que fé, verdadeira fé, é aquela que se forma por uma persuasão, por uma compreensão, quando eu estou convencido porque entendi, porque compreendi, porque meditei e compreendi. Tanto o exemplo dele, portanto, como a simples palavra já nos traziam esses primórdios dessa fé raciocinada, que é um dos pilares fundamentais da doutrina espírita. Como dirá Kardec, no capítulo 19, justamente na parte em que trata da condição da fé inabalável, no item 7, ele diz: a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Ou seja, a inteligência perfeita daquilo que me é proposto como crença. E para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Não basta ver o fenômeno. Quantos não viram fenômenos assombrosos? E ainda assim, duvidaram. Esses dias mesmo, conversava com um amigo, cujo pai havia sido criado ali por um grande médium, que tinha todas as possibilidades mediúnicas, materialização e tudo mais que possamos imaginar. Ele havia sido adotado por esse médium, criado por ele, cresceu naquele contexto todo, mas mais adiante tornou-se incrédulo. Não acreditava, duvidava daquilo tudo. O seu filho depois veio a se tornar espírita, ele havia abandonado, nunca havia realmente se aprofundado na doutrina espírita, mas ao final da vida, mais próximo de desencarnar, ele então começou a se questionar, será que tudo aquilo que ele via realmente era verdadeiro? Questionando então a esse seu filho sobre todos aqueles fenômenos maravilhosos, né, fascinantes que ele havia visto, mas que não o haviam levado a uma convicção. E agora ele começava, mais perto de voltar à vida espiritual, a se questionar o que era tudo aquilo, como era tudo aquilo. E então questionava esse seu filho sobre o que estava por detrás daquilo, o que o aguardava, como seriam as coisas do lado de lá. Então ele passou por aquilo, mas aquilo não criou nele essa abertura à convicção. Porque ele não se aprofundou na busca do entendimento do que estava por detrás daquilo. A fé cega já não é deste século, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É um dos recursos mais preciosos que nos deu o Criador, a inteligência, a capacidade de raciocinar. É isso que nos faz criaturas humanas, a capacidade do raciocínio contínuo. Como, portanto, abdicar disso? Como o Criador nos pediria isso? Se a própria definição que está no Livro dos Espíritos sobre os Espíritos é os seres inteligentes da criação. Os seres inteligentes da criação. Então é uma das faculdades primordiais que nos foi dada justamente para que pudéssemos exercitá-la, na compreensão gradativa das leis que nos regem. Porque é importante isso. Ao apresentar-nos a fé raciocinada, o Espiritismo não nos dirá, tudo poderás compreender agora. Não é isso. Mas ele explica por que certas coisas nós não podemos compreender agora. Ele não diz, isso não poderás compreender, e não explica o porquê. Ele diz, porque ainda lhe faltam recursos, porque ainda lhe faltam sentidos para compreender. Isso é uma explicação. Isso nos diz, olha, por enquanto não podes, mas um dia poderás. É diferente de dizer, não pode saber o que é isso. Isso é um mistério. É diferente. Por exemplo, em relação à natureza íntima de Deus, o Espiritismo dirá, Kardec pergunta aos Espíritos, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Questão 10. Não. Por enquanto, faltam-lhe sentidos, né? Faltam-lhe faculdades para poder compreender perfeitamente o Criador. Poderá um dia compreender? Sim. Quando estiver liberto da matéria,
Depurado, poderá então compreender e ver a Deus. Isso é a fé raciocinada. Não é a que diz, agora tudo poderás entender. Seria muita presunção de nossa parte. Mas é aquela que diz, podes já compreender muitas coisas, mas outras tantas, infinitas ainda, só o tempo e a evolução nos permitirão compreender. Mas isso nos traz paz, nos traz serenidade, porque não é uma proibição, não é algo que está inacessível. Está acessível àquele que se esforça por galgar os degraus da evolução, para que possa então compreender. Isso é a fé que raciocina. É principalmente contra essa fé, a cega, que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode com verdade dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos, ou seja, o concreto, o que eu estou vendo, o que é conhecido, e na lógica, ou seja, no raciocínio, na dedução, na inferência, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. E aí ele conclui, fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Eis, portanto, um dos motivos pelos quais Jesus exaltou a fé daquele centurião. Era ele já para nós esse tipo, esse exemplo da fé que raciocina, da fé que compreende. Mas não apenas isso. Porque fé não se limita apenas a raciocínio. Ela precisa ancorar-se também em outro aspecto fundamental que veremos também no centurião. E aqui recorremos a Emmanuel, no livro Coletânea do Além, numa bela mensagem intitulada Sentimento e Razão, em que ele nos dirá e nos alertará da seguinte maneira: muito se fala em nosso movimento espírita sobre uma fé raciocinada. Pouco, no entanto, se fala sobre uma razão iluminada. Porque a fé, a fim de que seja lúcida, a fim de que seja realmente capaz de devassar os mistérios e a grandiosidade das leis divinas, ela precisa aliar ao raciocínio o espírito de humildade, o espírito de caridade que traz luz à razão. Porque sem o espírito de humildade e de caridade, perde-se a razão nas sombras do orgulho e da vaidade. Se torna cega, se torna incapaz de verdadeiramente analisar as coisas, se torna enviesada. Por isso dirá Emmanuel nessa mensagem que se o sentimento sem o raciocínio produz muitos abusos, o raciocínio sem o sentimento produz abusos maiores ainda. E quem duvidasse disso é só olhar ao mundo. Ou será que falta raciocínio e inteligência ao mundo? Ou será que falta raciocínio e inteligência e acuidade intelectual àqueles que são ou que estão por detrás das maiores calamidades do mundo? É isso que Emmanuel está dizendo. É preciso falar sim de uma fé que raciocina, porque a fé sem o raciocínio, diz Emmanuel nessa mensagem, perde-se muitas vezes nos domínios da fantasia ou do dogmatismo, do fanatismo. Mas a fé sem o sentimento, ou melhor, o raciocínio sem o sentimento, porque a fé é sentimento, o raciocínio sem o sentimento perde-se muitas vezes nas sombras densas do materialismo, do egoísmo e do orgulho, de onde se originam as maiores chagas da humanidade. Porque são espíritos muito inteligentes, entre os encarnados e entre os desencarnados, os que estão por detrás dos maiores processos de resistência ao progresso humano das coletividades terrestres. Quem duvida disso, basta ler um livro, Libertação, ver um espírito como Gregório,
se é ou não é um espírito de um raciocínio elaborado, um homem culto, filósofo praticamente. Mas e o sentimento? Aquela razão estava enceguecida pelo orgulho e pela vaidade, que os levava a se considerarem na posição de juízes, de terem esse direito de serem os juízes. Em nome, diziam eles, do governo do mundo. Nós somos os juízes. E assim julgavam seus irmãos. Então, aqui a gente começa a ver um outro aspecto que Jesus também exalta nesse centurião, que é aquilo que a gente falava da sua personalidade. Pelos próprios gestos, por aquela própria amizade com os judeus, pelo gesto de humildade e não se reconhecendo digno ali, ele já demonstrava que além de uma fé raciocinada, ele tinha uma razão iluminada, porque tinha um coração humilde e um coração amoroso, um coração fraterno. Eis o grande diferencial na fé daquele centurião. Aliava ao raciocínio a luz do sentimento. Esse sim, ou essa fé sim, consegue avançar nas esferas de compreensão, porque está livre, não está amarrada às ilusões do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Essa sim é aquela fé que Jesus reputa aos simples, aos pequeninos, quando diz: glória te dou, meu Pai, que ocultaste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então os pequeninos, os simples, os humildes, muitas vezes conseguem avançar muito mais em termos de compreensão das leis divinas do que as grandes inteligências da Terra. Grandes pensadores, grandes filósofos que deixam o mundo aplaudidos e com imensos louros, mas que chegam no mundo espiritual na condição de ignorantes, porque se prenderam apenas nos âmbitos ou nas esferas da matéria, das ilusões da matéria. Então isso está oculto aos sábios e aos entendidos, e aberto aos humildes. Os pescadores melhor compreenderam a lei divina expressa no Evangelho do que os filósofos de Atenas. É o que Kardec vai chamar de maturidade do senso moral. Quando vai falar dos bons espíritas, no capítulo 17, item 4, ele diz: a compreensão do espiritismo não está relacionada à idade do indivíduo, ao conhecimento intelectual que ele tem, e está associada muito mais a essa maturidade do senso moral, porque às vezes jovens mesmo o compreendem melhor do que indivíduos com vasta experiência intelectual. O que é maturidade do senso moral? Coração iluminado, sentimento trabalhado, purificado. Então vocês imaginam, gente, o que era, por exemplo, para os fariseus ouvirem Jesus exaltar a fé de um gentio diante deles, de alguém que não conhecia a lei de Moisés, a primeira revelação, de alguém que não era do seu povo, e Jesus então elege ele como exemplo de fé. Você imagina qual foi a cara dos fariseus e dos doutores da lei? Todos orgulhosos ali de conhecerem de cor todas as escrituras, de conhecerem, né, detalhe por detalhe de cada profeta, de cada livro de Moisés, e Jesus fala: ainda não vi em Israel uma fé desse tamanho. Jesus era demais, né? Ele escolhe, ele vai na ferida mesmo, ele vai ali que é para mexer. Qual foram os dois que ele elegeu para exaltar a fé? Um centurião romano e uma mulher Ciro-fenícia. Lembrando que naquela época a mulher estava lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Quanto mais uma mulher que era gentia. E aquela mulher, e é linda a passagem da mulher Ciro-fenícia ou da mulher cananeia, ela se aproxima de Jesus e mantém-se ali firme. Os discípulos mesmo chegam para Jesus: manda essa mulher embora. Ela está atrapalhando aqui, está gritando. E então ela vai firme, persevera. Então Jesus: ô mulher,
quão grandiosa é a tua fé. Imagina a cara dos discípulos, que 5 minutos antes tinham falado, manda embora. Esse é Jesus. Por quê? Esses dois exemplos, ela também, fé raciocinada e sentimento purificado. O centurião também. Coração puro, amoroso, porque para ser amigo dos judeus ali, naquele momento, com toda aquela resistência que existia entre aqueles dois povos, né? Eles, para ter uma ideia, até mesmo os do seu povo que serviam ou prestavam serviço aos romanos, eles tinham tremenda dificuldade, como por exemplo os publicanos, Levi. Quanto mais um centurião. Para conseguir ser amigo deles, ele teve que passar por cima de muito preconceito, de muito ataque, de muita resistência. Só mesmo um coração muito amoroso, muito humilde, muito brando, para conseguir fazer. Então a gente consegue ler um pouco da personalidade dele a partir desses acontecimentos. E aí a gente entende qual a composição realmente de uma fé inabalável. Fé envolve sim raciocínio na doutrina espírita, mas não somente. Fé precisa, acima de tudo, de um coração humilde, de um coração puro. Eis a condição de uma fé inabalável. Por isso Kardec dirá, ao refletir sobre os bons espíritas, ele diz, o espiritismo bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz à transformação para o homem de bem, para a criatura de bem. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido. Eis a condição dessa fé inabalável. E é por isso que os espíritos trabalharão em o Evangelho segundo o Espiritismo. Se por um lado eles colocam o pilar da fé inabalável, aquela que encara a razão, por outro eles colocarão o pilar, fora da caridade não há salvação. Porque distanciados da caridade, que é amor, que é humildade, não há razão clara para discernir e para compreender a verdade. Só o amor conhece o que é a verdade, já dizia um compositor. E este é um fato. Só quem ama acessa os aspectos mais belos, mais profundos das leis divinas. Por isso, recorro aqui a um texto de Emmanuel, que está no livro Senda para Deus, capítulo 1, intitulado Fé Raciocinada, em que ele dirá, a tua fé será raciocinada, mas não fria. Porque a gente incorre muito nesse risco de voltarmos a repetir os velhos padrões do farisaísmo. Muito raciocínio, porque recebemos nós espíritas muito em termos de conteúdo e revelação espiritual. Mas uma frieza, uma dureza, uma inabilidade para conviver, para compreender, para perdoar. De que nos adiantará todo esse raciocínio? Longe estará ainda realmente de compreender. Guardá-la-ás, essa fé, por luz na inteligência, não para identificar os males que infelicitam a vida, mas também para remediá-los tanto quanto possas. Então, uma fé que não se detém apenas no raciocinar, mas que, em compreendendo, se mova à ação, se mova à realização para fazer o melhor que está ao seu alcance. Porque já dizia o apóstolo Tiago na sua epístola, capítulo 2, versículo 17, a fé, se não possui obras, é morta em si mesma. Estudar sim, é chave libertadora na doutrina espírita, mas que o nosso estudo se converta em vivência, em comunhão mais profunda com os nossos irmãos, em maior disposição para servir, para ajudar, para sermos instrumentos de Jesus no mundo. Mais adiante, ele segue dizendo, efetivamente, não desprezarás a indagação digna, reconhecendo que o estudo é imperativo de nossa marcha em rumo certo. No entanto, conservarás no teu íntimo a certeza da própria imortalidade, qual facho inapagável de sol. E conquanto não desconheças que sublimação não é serviço de apenas um dia, honrarás os teus compromissos, guardando lealdade à reta consciência na disciplina da palavra empenhada. Então, a realização.
crerás na vida maior, aprimorando a vida menor em que te encontras. Então a fé vai nos abrir os horizontes imensos que nos esperam, mas que ela seja também força para a gente agir nos horizontes ainda estreitos em que operamos. Amarás a Deus, conchegando-te ao próximo, a fim de repartir com ele os dons de que o Senhor te enriqueceu. Farás de tua fé energia dinâmica a desentranhar-se da oração e da teoria, na forma de serviço ao próximo. Então aquele centurião amava os seus semelhantes. Para ele, próximo não era só os seus amigos romanos, eram também os seus irmãos judeus. Havia inclusive cooperado com eles na construção de uma sinagoga, de uma casa de oração. Aceitarás a mensagem da sobrevivência a falar-te do amanhã, por bendita orientação destinada à vivência de hoje, de modo que a faças melhor através da convivência com os teus irmãos. Mais adiante, por fim, ele dirá que essa fé será o arado precioso para arrotear, ou seja, abrir a gleba do mundo, onde a vida te aguarda as sementes de progresso e renovação, no poder do trabalho e na força do bem. Tua fé, conclui ele, raciocinada, constituirá por fim a lâmpada que Allan Kardec te colocou nas mãos, para que a chama da caridade nela flameje constantemente. Então a fé raciocinada é a lâmpada que Kardec colocou em nossas mãos, mas o que vai manter essa lâmpada acesa? A chama da claridade flamejante, da caridade que possa acender. Caminharás com ela e por ela atingirás a compreensão real dos ensinamentos do Cristo, aprendendo a servir com ele, nosso Mestre e Senhor, para que o reino de Deus se levante no coração dos homens, construindo a felicidade dos homens para sempre. Eis, portanto, amigos, as reflexões que gostaríamos de trazer quanto à fé raciocinada, para que não nos percamos, como muitas vezes temos nos perdido, apenas no labirinto do raciocínio, que carece ainda de luz, luz divina, que sempre será aquela que advém de um sentimento purificado. Que possamos, como aquele centurião, conjugar coração e cérebro, raciocínio e sentimento, convertendo-nos, então, nesses arautos de uma fé sólida, de uma fé que confia e de uma fé que trabalha, amparando a Jesus na construção de um novo mundo, a começar pelo nosso próprio coração. Que Ele nos abençoe e nos inspire sempre e que tenhamos, cada um de nós, uma fé cada vez mais sólida, mais firme no porvir. Muita paz a todos.